Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje para juntos, nesse dia 27 de setembro, vivenciarmos a memória litúrgica de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, amados irmãos e irmãs, é quem inspirou Frederico Ozanam, sobretudo, a constituir o que nós conhecemos hoje, amados irmãos e irmãs, dos vicentinos. Quantas paróquias têm o privilégio de ter então os vicentinos para fazer com que o projeto iniciado por São Vicente de Paulo continuasse na vida então de todos aqueles que mais necessitam. Quem foi São Vicente de Paulo? São Vicente de Paulo foi presbítero e fundador. Fundador do quê? Da Ordem dos Lazaristas. Os padres que, amados irmãos e irmãs, a exemplo de São Lázaro, então vivem em favor dos pobres. Também, amados irmãos e irmãs, ele, conjuntamente com Santa Luísa de Marillac, funda a Ordem, amados irmãos e irmãs, das Filhas da Caridade, as Irmãs Vicentinas. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, a graça que é exemplo deste grande homem que viveu na França, este grande sacerdote, possamos encontrar o Cristo Jesus no mais necessitado, naquele que é mais necessitado do bem material desta vida, mas também, sobretudo, do bem espiritual. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Vicente nasceu em 1581 na França e lá faleceu em 1660. Ordenado presbítero, dedicou-se ao ministério aos pobres, crianças abandonadas, vítimas da guerra e de todos os necessitados. Fundou a congregação da missão, os Lazaristas, que celebrarão no próximo ano o 4º centenário da existência, e as Filhas da Caridade, esta conjuntamente com Santa Luísa de Marillac. Com imensa dedicação, incrementou a formação do clero. Seu exemplo nos motive a canalizar tempo e esforço em favor dos excluídos da sociedade, em atenção aos que nos pedem o Cristo, Mestre e Senhor de nossa vida. Vamos ouvir a oração coleta desta memória de hoje. Ó Deus, que para o socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo
com as virtudes apostólicas. Fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que Ele amou e a praticar o que nos ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 11, faço questão de trazer o início, dizendo assim: tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para tudo o que acontece debaixo do céu. Tudo há um tempo oportuno, há um tempo para tudo nessa vida. O Salmo 143 nos diz: bendito seja o Senhor, meu rochedo. O Senhor é esta fortaleza, esta rocha firme que nos protege. E o Evangelho, amados irmãos e irmãs, é para nós, então, a versão do Evangelho de São Lucas, condizente, amados irmãos e irmãs, com o Evangelho do 24º domingo do tempo comum, aonde nosso Senhor Jesus Cristo vai para a região de Cesareia de Filipe e questiona aos discípulos: quem dizem os homens ser ele? E alguns dizem que é Elias, enfim. Então nós vemos algumas semelhanças entre São Marcos e São Lucas. Marcos dá muita atenção, sobretudo aqui, nesse início: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Então nós ouvimos a mesma coisa aqui, praticamente. São Lucas diz que Jesus está rezando no lugar retirado com os discípulos. São Lucas sempre vai trazer esta imagem. Jesus é o orante por excelência. Nos momentos mais importantes ele está em oração. E ele nos dá esse exemplo. Então ele está rezando no lugar retirado e ele pergunta aos discípulos: quem dizem o povo que eu sou? Aqui ele pergunta em São Marcos, quem dizem os homens que eu sou? Aqui o povo. Então São Lucas retrata algumas questões. João Batista, outros que é Elias, outros ainda acho que é algum dos profetas que ressuscitaram. São Marcos não faz questão de anotar isto. É algum dos profetas, ou ainda alguns dos profetas. Lucas faz questão de dizer alguns dos profetas que ressuscitou, porque esses profetas já todos faleceram. E Jesus pergunta então aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, então os sinóticos fazem questão de registrar isto. Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo de Deus. Mas Jesus proíbe-lhe severamente de contar isso a alguém. Por quê? Eles tinham ainda essa expectativa, amados irmãos e irmãs, de um Messias glorioso, guerreiro, que ia defender Israel à espada. E Jesus então revela-os que ele será, amados irmãos e irmãs, um Messias, servo sofredor. Por isso ele diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, ele fala desta paixão, da paixão, morte e ressurreição, o mistério de nossa fé, o mistério da paixão, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. São Vicente Paulo compreende isto e enxerga, sobretudo, na vida do necessitado, do pobre, daquele que mais precisa, o próprio Cristo que se entrega a cada um de nós. Que este grande homem, amados irmãos e irmãs, nos ajude a nos sensibilizarmos com os mais necessitados, de onde estivermos, das regiões onde estivermos. Que o Senhor nos ajude
nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.